Muitos, né, os nossos convidados aqui sempre com temas relevantes, convidados especiais, e você acompanhando aqui, né, os nossos assuntos, e você interage também, tire as suas dúvidas, mande as suas perguntas, viu? Vamos falar do Move Mais B2C, agentes de mercado. Vamos entender o que é isso, né? O Rafael está aqui conosco, vai explicar certinho. O crescimento aí de uma empresa depende de muito mais do que apenas divulgação. Em um mercado cada vez mais competitivo, é fundamental ter processos comerciais bem definidos, conhecer o público e adotar estratégias que ajudam a atrair, converter e fidelizar os clientes. E claro, para apoiar aí os pequenos negócios dessa jornada, o Sebrae promove aí o Move Mais B2C, agentes de mercado. Uma capacitação aí com acompanhamento presencial e online ao longo de 5 meses, focada em resultados práticos e no aumento do faturamento. Para falar sobre essa oportunidade e os desafios das vendas nos dias atuais, o convidado é ele, Rafael Gomes, do Sebrae, que já está aqui conosco. Muito bom dia. Seja bem-vindo, Rafael, à Rádio 94 mais uma vez. Bom dia, Lidiane. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Todos que estão aí ligados na 94.7. Rafael, conta pra gente, então, o que é o Move Mais B2C, agentes de mercado, e como funciona essa jornada aí de 5 meses. Vamos lá. Bom, o Move Mais é uma metodologia desenvolvida pelo Sebrae, focada aí no aprimoramento de vendas, conexão com novos clientes e expansão de mercado. Ele existe hoje em 2 modalidades. Então, a primeira seria a B2B, que é empresas que vendem para empresas, e a B2C, que é que a gente está realizando aqui pelo Sebrae de Lavras, né, na nossa microrregião, que é para empresas que vendem ao consumidor final. Então, durante esse período de 5 meses, o empresário ele é acompanhado por um especialista, né, em vendas e marketing, e ele faz de perto, né, todo o processo, né, de acompanhamento, de consultorias, onde ele identifica oportunidades, ele constrói um plano comercial e ele coloca ações em prática. Então, não é só teoria, existe muita execução, mão na massa mesmo. Tá? E ele é realizado de forma híbrida. O que seria isso? Ele tem um acompanhamento individual, tanto online como presencial, e tem encontros coletivos também, com foco aí em transformar estratégias em resultados. A carga horária total do programa são 22 horas dentro desse período de 5 meses. Dessas 22 horas, 16 delas são de consultoria individual. Ou seja, não é um curso rápido, né, Rafael? É um acompanhamento para que o empresário consiga colocar as estratégias em prática dentro da própria empresa, seria isso? Exatamente. Ele precisa também executar para ele ver o resultado final. A gente tem, inclusive, alguns bons exemplos, né, desse programa que já foi realizado em Santa Rita de Sapucaí, Poços de Caldas, né, com empresários que tiveram um aumento de faturamento e vendas considerável aí dos seus negócios. E, Rafael, qual que é o principal erro ali que as empresas cometem quando tentam aumentar as vendas? Normalmente, o maior erro que a gente consegue identificar é que muitos apenas, né, acham que fazer promoção ou investir em divulgação já, né, aumentam, né, consideravelmente suas vendas. E aí muitos se frustram porque não tem estratégia para isso. Então precisa de entender quem é o cliente, organizar esse processo, acompanhar indicador, é fundamental. E quando não tem essa estratégia, a empresa até gera um movimento, mas, como eu falei, ela se frustra por não ter resultados e perde, né, oportunidades de venda. Então o crescimento sustentável ele acontece quando tem método e planejamento. Não é só o postar porque eu tenho que aparecer, ou eu vou divulgar porque o meu concorrente está fazendo também. Então, obviamente, aí a divulgação é muito importante, né, Rafael? A propaganda é a alma do negócio, né? A gente sabe disso. Mas também ali a empresa precisa estar alinhada com um bom atendimento e uma estratégia ali bem definida também. Com certeza. E como que o empresário ele pode identificar se o seu processo de vendas está funcionando corretamente? Bom, normalmente a empresa que tem estruturado esse seu processo de vendas, ela conhece seus números. Exemplo, quantos clientes ela atende, né, em determinada semana, mês, quantos orçamentos viram vendas, né, ou seja, tem a conversão, ou quais canais de venda trazem melhores resultados e até mesmo onde estão os gargalos desse processo de vendas. Então, quando o empresário, o gestor, ele não tem as respostas para essas perguntas, para esses apontamentos, né, o crescimento da empresa ele vai depender da sorte.
ou, né, do gestor ou do empresário, às vezes, ter um pouco de tempo mais para estratégia do que, às vezes, focar parte do seu tempo, a maior parte dele, às vezes, no operacional. O operacional é importante, com certeza, mas pode ser funções delegáveis dentro do negócio, né? E o Move Mais, ele ajuda justamente nesse ponto, que os empresários tenham maior estruturação desse processo e transformem as suas decisões baseado em dados e não em achismo de mercado. E o que significa atrair, converter e fidelizar aí clientes na prática, Rafael? Vamos lá. Atrair é fazer com que pessoas certas descubram seu negócio, sua empresa. Converter é transformar o interesse desses clientes numa venda mesmo, numa compra. E fidelizar é uma experiência, né, que o cliente passa, que ele acaba retornando ao seu negócio para fazer novas compras e, inclusive, recomenda seu produto, seu serviço, seu negócio a outras pessoas. Essa jornada dentro do Move Mais, ela fica muito clara e desenvolvida em etapas, né, para cada uma dessas temáticas. Para que seja, obviamente, né, feita o aumento de vendas de uma forma consistente, né, gerando ali resultado para o negócio. Então, são 3 etapas que parecem simples, mas que fazem aí toda a diferença para quem quer vender de forma consistente, né? Isso mesmo. E de que forma que o Move Mais ajuda aí a organizar a área comercial de uma empresa? Vamos lá. Ele começa com um raio-x do negócio, né, fazendo um diagnóstico, aplicando ferramentas que analisa pontos fortes, oportunidades de melhoria, o perfil do cliente, o potencial cliente, canais de venda que a empresa já utiliza, né, entre outras variáveis. E depois é feito, né, de acordo com a orientação do consultor junto ao empresário, um plano de ação personalizado para aquele negócio que vai ser acompanhado durante toda a jornada. Então o empresário ele deixa de agir por tentativa e erro e ele passa a trabalhar com planejamento consultivo. E muitas empresas acabam começando ali pequenas e crescem sem uma organização comercial. Imagino que esse seja justamente um dos pontos trabalhados pelo programa. Com certeza. E qual que é a importância de conhecer o perfil do cliente para vender mais, Rafael? Existe uma máxima, Lidiane, que fala que quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Trazendo para a nossa realidade de hoje, né, quem tenta vender para todo mundo acaba que não se conecta com ninguém. Então, a empresa hoje precisa conhecer o perfil do cliente, para ele saber ofertar a solução certa, usar a linguagem adequada, investir mais tempo e recurso nos canais que são eficientes. Tá? Então, isso vai gerar redução de custos dentro da empresa, aumenta a possibilidade de conversão e, com certeza, melhora a experiência do consumidor. E é um dos pilares trabalhados logo no início da jornada do Move Mais. E como que a tecnologia e as ferramentas digitais, elas podem ajudar ali no relacionamento com o consumidor, Rafael? Bom, isso não tem como mais fugir, né? Está presente no nosso dia a dia e eu falo que micro e pequena empresa, se não acompanhar as tendências, principalmente de IA, ou está passando muita dificuldade, ou, né, em breve vai estar fora do mercado. Então, elas precisam de se adaptar. E a tecnologia é um grande facilitador hoje, né? Seja para acompanhar uma carteira de clientes, organizar contatos, planejar campanhas, manter um relacionamento mais próximo. No Move Mais, os empresários aprendem a utilizar ferramentas, né? Como exemplo, a gente chama o CRM, que é uma plataforma que gerencia todo um funil de vendas de uma empresa, e até recursos de inteligência artificial também, que ele pode usar, por exemplo, para organizar um calendário comercial, né? Ou atualizar esse seu calendário comercial e tornar as suas ações, né, mais eficientes. O nosso ouvinte aqui está perguntando, o Juliano, ele está falando assim, Rafael, depois da primeira compra, como faço para o cliente voltar a comprar comigo? Juliano, né? Isso. Juliano, essa é uma parte que a gente trabalha no programa, principalmente na parte de fidelização. É o famoso pós-venda, né? Algo que as empresas, às vezes, não costumam realizar. Então, fazer com que aquele cliente se sinta especial, que a empresa reconheça, né, ele pela sua, né, a sua compra, saber se existe algum problema, alguma coisa no produto que ele comprou, no serviço que ele foi executado, que ele possa ali às vezes fazer uma outra venda ou oferecer um outro produto. Mais importante é a empresa mostrar que ele está preocupado, né, com o cliente que
mesmo tenha comprado ou não comprado, mas que ele se preocupa ali com o que o cliente precisa, né? Que é a dor do cliente. E essa parte de fidelizar o cliente costuma ser aí um dos maiores desafios de qualquer negócio, Com né, certeza. Rafael? Não é e fácil. lá no Move Mais, vocês vão aí, obviamente, explicar, ajudar em todos os sentidos, né? Com certeza. E vamos falar quais que são ali os principais desafios enfrentados hoje pelos pequenos negócios na hora de vender, Rafael? Olha, vai desde atração de novos clientes, né, até a se diferenciar da concorrência, organizar processos comerciais, né, que é o foco do programa. E eu vejo um que às vezes pode ser talvez que a gente encontre mais frequência, né, que é a falta de tempo para o gestor, o empresário sentar e planejar. Então esses empresários, como eu já citei, eles acabam focando demais na operação. Não que não seja importante, né? Mas eles deixam em segundo plano a estratégia de venda do seu negócio. Então o programa é realmente para apoiar esse empresário nessa organização também e acelerar o crescimento da empresa. O Paulo Henrique está perguntando, Rafael, mesmo sendo microempreendedor, vale a pena participar aí desse programa? Paulo Henrique, vamos lá. Até adiantando uma informação que eu já tinha, né, mais para o final, mas o programa ele é destinado a microempreendedor individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte, inclusive se estendendo a produtores rurais e artesãos, desde que sejam formalizados. Então, se a empresa, independente do seu porte, né, que é atendido pelo Sebrae, que é o foco do Sebrae, tem interesse nesse crescimento sustentável e bem planejado, com certeza vale a pena investir. Grande abraço aqui ao nosso ouvinte, amigo querido do Jota, tá lá em Nepomuceno, grande amigo, grande repórter, pessoa fantástica. Abraço a você, Jota, e a todos os nepomucenenses aí, também na audiência. Um abraço também ao pessoal de Perdões. O Claudimir tá aqui com a gente, Claudimir Artes, um abraço para você, meu amigo, e todos os perdoenses também que estão na audiência, grande audiência também da cidade de Perdões. Quem está aqui com a gente é a Maria Estela. Oi, Maria Estela Lopes, bom dia para você também. E a Fernanda, ela está perguntando também, Rafael, qual que é o primeiro passo para organizar um setor de vendas quando a empresa ainda é pequena? Independentemente do tamanho da empresa, Lidiane, a questão de organização do setor de vendas, e às vezes quando é MEI, né, acaba que o empresário ele é tudo, né? Mas ele precisa de ter, principalmente, um tempo para sentar e organizar. E hoje a gente vê muitos empresários tocando várias funções, né? E sem ter esse tempo de planejamento. Ele só quer executar, operacionalizar, acaba que tudo fica mais ou menos feito, né? E não fica nada bem definido ou bem alinhado. Então, o Sebrae, ele ajuda com o programa, com certeza, a organizar esses processos, a estruturar de forma mais planejada, entre outras ações que ele pode continuar também no encerramento, né, do programa posteriormente. E existe uma diferença, Rafael, entre ter muitos clientes e ter clientes fiéis? Sem dúvidas, né? Conquistar clientes é importante, óbvio, mas fidelizar é uma forma de garantir um crescimento ainda maior do negócio. Então, o cliente satisfeito, ele volta, ele compra de novo, ele indica sua empresa para outras pessoas, e isso reduz o custo da empresa em captar, atrair novos clientes ou, né, mesmo gerar novas vendas. Então, além de atrair consumidores, o Move Mais, ele trabalha estratégias para fortalecer também essa fidelização que a gente já falou. O pós-vendas, o tão importante, né? Porque não é só vender, né? Você tem todo um trabalho depois, né, Rafael? Com certeza. Manter ali o cliente, essa é uma dúvida importante, porque muitas vezes manter quem já compra pode ser mais vantajoso do que buscar novos clientes o tempo todo. Exatamente. É o que a gente diz, né? Reduz o custo da empresa. Então, reduz o investimento em novas divulgações, né? Em novas impulsionamentos. Ele consegue trabalhar o cliente que ele já tem, fidelizado, né? Para que ele volte fazendo novas compras, né? Ou seja, colocando mais dinheiro, né, na empresa, e o próprio cliente se torna um divulgador da empresa. Podem enviar suas perguntas também. Eunice está aqui falando. Bom dia. O que fazer com os clientes chatos, mas que costuma pagar à vista? Oi, Eunice. Eu acho que pode ser, né, algo que acontece em qualquer tipo de negócio, né? Mas a gente tem que ter uma escutativa muito boa, né, para esse tipo de cliente.
não porque ele é chato, às vezes inconveniente, né, atender mal. Até porque ele pode depois, né, acabar colocando a sua empresa, né, no ouvido de outras pessoas de uma forma não muito boa. E aí acaba que pode atrapalhar possíveis clientes seus. Então, não tem outro jeito, tem que tratar todo mundo bem para que a gente consiga converter em venda esse cliente. O Carlos está aqui conosco, né? Está ouvindo a programação e ele está dizendo, eu tenho uma loja pequena, mas que eu consigo manter aí uma clientela realmente fiel e acho que é o meu atendimento. Isso é importantíssimo, né? Hoje muitas empresas pecam nesse atendimento, principalmente no digital. A gente está muito imediatista hoje, né? Quer respostas muito rápidas, quer informação muito rápido. Mas até o atendimento presencial. Às vezes você faz contato com um negócio, vai lá na loja, seja comércio, serviço, né, para ver aquilo de perto, e o atendimento ali do funcionário não corresponde à expectativa que você tinha. Acaba que, né, não faz a conversão da venda no final. Solange está aqui conosco. Oi, Solange, bom dia. Excelente tema. Muito obrigada por sempre estar conosco. A Nasa também. Oi, Nasa. Nasa Marques também está ligada conosco. Muito bom dia a todos. Estão deixando suas mensagens, interagindo, participando. Luiz Antônio está na Zona Norte. Olá, Luiz Antônio. Abraço aí a todos. A Adriana também está com a gente. Todos que estão enviando suas perguntas aqui e participando aqui do nosso bate-papo. E vamos falar dos resultados. Rafael, quais resultados aí os participantes podem esperar ao final desse programa? Vamos lá. Bom, o empresário, ao concluir a jornada do Move Mais, ele vai ter ali um processo comercial muito mais estruturado, um plano de crescimento, né, para o seu negócio, para que ele consiga continuar evoluindo, mesmo após o encerramento e já com estratégias que foram testadas na prática. Tá? Então, a expectativa é, com certeza, o aumento de vendas do pequeno negócio, conquista de novos clientes, melhorar essa gestão comercial como um todo e criar um modelo de vendas que continue ali gerando resultados. Inclusive, a data, né, foi estrategicamente pensada para encerrar na segunda quinzena de novembro. Por quê? Ali a gente tem a famosa Black Friday, né, e já está nas proximidades, né, das festividades do final de ano. Então, é um período que normalmente o consumidor ele tende a comprar mais, a economia está mais aquecida. O Ricardo está aqui com a gente. Bom dia, sou o Ricardo, empresário. Ele está falando, como saber se o problema é o preço do meu produto ou a forma como estou vendendo? Bom, Ricardo, isso aí é algo que depende até de segmento para segmento, né? Quando a gente fala em precificação, né? Então, comércio, serviço, indústria, a gente precisa de entender um pouco melhor, né? Margens, né? Outras coisas, custos que você trabalha. Mas, dentro do programa, nesse diagnóstico, né? Que é o passo inicial, é a primeira etapa, isso já pode ser alinhado com o consultor, porque ele consegue ali, definir isso com você, te responder de uma forma mais bem, né, mais precisa, de acordo com o seu negócio, de acordo com o seu público, e isso vai ser ajustado dentro do programa para que você realmente melhore seus resultados e suas vendas. Tem mais uma pergunta aqui também. O Marcelo está falando, ainda há vagas? Como que eu faço a minha inscrição? Até quando eu posso participar? Vamos lá. As vagas são limitadas, tá? A gente consegue atender dentro do programa 15 empresas. Inclusive, hoje já estamos com 60% das vagas preenchidas. Tá? Então, é destinada a micro e pequenas empresas que vendem diretamente para o consumidor final. Como eu falei, o MEI, a ME, a EPP e se estende a produtores rurais e artesãos formalizados. Tá? Então, o empresário que estiver interessado, ele pode procurar a equipe do Sebrae de Lavras, né, presencialmente, ou pelo WhatsApp, que é o 9701-0081. E a gente passa, né, todos os detalhes sobre a inscrição, sobre a jornada, como vai ser feito cada atendimento presencial e online para esse empresário interessado. É bom lembrar que parte do investimento, o Lidiane, ele é subsidiado pelo Sebrae. Então, além dessa oportunidade, né, tem esse acompanhamento especializado que vai fazer a empresa crescer de forma estruturada. Lembrando, a turma inicia dia 21 de julho, às 18h30, aqui mesmo no Sebrae de Lavras. Então, os empresários de Lavras e região podem participar e garantir aí a sua vaga no Move Mais. Isso mesmo, estamos à disposição. Muito obrigado, Rafael, aqui, né, por essa entrevista, por esse papo e os grandes esclarecimentos aqui. Conclusão aqui do nosso destaque no primeiro bloco. Gente, um cenário aí de constantes mudanças no comportamento do consumidor
ter estratégia comercial deixou de ser um diferencial e passou a ser aí uma necessidade, né, Rafael? Isso mesmo. A empresa tem que se adaptar urgente. Muito obrigada. E você que perdeu aí a nossa entrevista, o nosso papo, pode acompanhar em nosso Instagram, @Rádio 94 Lavras. O crescimento de uma empresa depende aí muito mais do que apenas aí os preços, depende de muita coisa que você vai aprender lá no Move Mais, do Sebrae. Muito obrigada mais uma vez, Rafael. Obrigado. E daqui a pouquinho nós teremos aqui mais entrevista e você continua conosco, tem presente no final do programa, viu? Nome completo? Tem convites, vamos sortear hoje convites para você participar da noite de queijos e vinhos, que já é neste sábado imperdível, hein? Manda aqui os seus nomes no 359-973-30094. Eu volto já com você.